Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Bahrein, no Golfo Pérsico, aqui das Arábias, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o treino de classificação para a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2014, que promete muito domínio dos carros da Mercedes puro sangue, e com os carros com motor Mercedes. Nas 8 primeiras posições, apenas o Alonso, o piloto sem ter um carro com motor Mercedes, no treino que terminou há 2 horas. Aqui nós estamos nos aproximando das 6 horas da tarde. E já nós vamos ver uma imagem linda do pôr do sol no deserto. Bate aquele vento mais forte de final do dia no deserto. A temperatura caiu para 23 graus. Muito mais amena. Mas nós estamos aqui ainda em estado de choque. Apenas recebendo a notícia do falecimento de uma pessoa para mim muito querida. Você está vendo a imagem belíssima do pôr do sol, que seja uma homenagem, uma imagem bela. Ele que produziu tanta coisa bonita na televisão, como escritor, como diretor, como ator. O nosso José Wilker, cearense de Juazeiro do Norte, que cedo foi para Recife, em 1967 se mudou para o Rio de Janeiro e protagonizou tantas novelas, tantos filmes, escreveu tanto, dirigiu tão bem. Eu me confesso absolutamente em choque. Ainda há 3 dias estávamos praticamente todo o elenco da Globo juntos na gravação do Vem Aí, anunciando nossa programação. E não tive a felicidade de conversar com ele como tinha conversado bastante no último ano. Ele de algum lugar vai continuar criando coisas belas. Grande Zé Wilker, a família, fica aqui o nosso apoio forte. Bate forte quando vem um infarto dessa forma. Maiores informações nós vamos ter no jornal hoje, daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos com as emoções da Fórmula 1. Você vai vendo aí os carros na pista, o treino está começando. Reginaldo Leme. Vamos lá, Reginaldo Leme, um treino que promete com esse domínio dos motores. Deixa eu tentar aqui, agora voltou o áudio. Com esse domínio dos motores Mercedes, a expectativa e as próprias Mercedes que fizeram primeiro e segundo tempo, mas o Felipe está ali, está na briga, quinto tempo, e disse que está satisfeito. Isso agora há pouco para nós. Boa tarde, amigo da Globo. Sem dúvida nenhuma, a Mercedes como motor, ela desde o começo da pré-temporada ela dominou, e aqui ela tem 5 dos 6 primeiros colocados até agora. Agora, a equipe Mercedes é também a grande favorita, ganhou as 2 primeiras do ano, e a briga entre os 2 pilotos dela é que vai esquentar um pouquinho a partir de agora. Muito bem, vamos ver, os carros estão na pista, lembrando que agora menos tempo na primeira parte do treino. Os 6 mais lentos ficam fora, depois nós vamos ter a segunda parte, aí é para valer, porque arrumar lugar nos 10 no grid de largada para a última briga tá difícil. Mas, Rubinho, olha só, pela primeira vez no Bahrein, deve ser completamente diferente. É isso que eu queria que você falasse, mais de qualquer análise técnica de carro, de mudança para essa corrida. Correr com 38 graus, ou treinar às 2 horas da tarde, ou 36, ou 32, que seja, mas para 23 graus, com o sol se pondo, com a noite chegando, deve ser completamente diferente, né? É muito diferente, sim, Galvão. Você tem não só a diferença da visibilidade, mas você tem a diferença no aquecimento dos pneus, que você acabou de andar no treino livre com uma forma de acerto de carro, e agora você está acertando o carro para a classificação, que é o acerto para a corrida de amanhã. Você me pegou agora, porque eu achei que você ia falar só o lado bom, você falou do lado ruim. Você falou o lado do pneu bom, frio e falou do acerto. O lado bom disso tudo é que o motor gera um pouco mais de potência, e você tem aí, o piloto fica feliz com essa situação, né? E o piloto gera mais potência também, com menos calor, potência para ele mesmo. Aqui realmente é aquela coisa seca, né? Aqui você não abre a viseira para entrar o ar, você fecha porque vem aquele ar seco, como se fosse secador de cabelo. Muito bem, vamos lá, vamos ver. Vamos ver que o treino é para valer. Lembrando sempre que a nova regra estabelece para que os carros não fiquem no chamado Q3 na última... Mas tá bonito, hein? Mas que tá bonito, tá bonito. Tá absolutamente espetacular. O circuito é muito bonito, o entorno do circuito, o deserto.
E agora o sol se pondo, a iluminação parece ser absolutamente perfeita. Existe o risco de os carros ficarem parados com apenas um jogo de pneus por treino. Olha como vai batendo ali no... Tá muito baixo, hein? Abaixaram o carro esse ano, claro, por regulamento, não só o bico, mas também o próprio ataque do chassi em relação ao solo. Foi abaixado, mas também não é para... A altura diminuiu 10 centímetros no total, mas não é para ficar batendo daquela forma. Então eu dizia que são 3 jogos de pneus médios, 3 jogos de pneus macios, e todo mundo usa um jogo de pneu macio pelo menos para buscar a melhor posição. E aí depois, no chamado Q2, dá até para usar, Reginaldo, Rubinho, nós estávamos falando isso agora com o Felipe, 2 jogos de pneu macio para garantir a participação no terceiro. Aí você teria uma chance só. O ideal é você se classificar para a última parte usando um jogo de pneus para ter 2. Esse você devolve. E agora então o piloto larga com o melhor tempo da segunda parte do treino, do chamado Q2. Então uma explicação geral. Nesse momento agora vale entrar na pista e fazer um tempo. Então nós temos Hülkenberg, que sempre anda forte, não só aqui, mas tem andado em todos os treinos. Grosjean, aí o Kvyat, depois o Pérez, o Vergne e o Gutierrez. Apenas 6 completaram o tempo. 1:36.883. A gente faz uma comparação com o treino que terminou há 2 horas, temperatura mais alta, e o Hamilton fez 1:35.3. Há uma diferença. Vamos ver o tempo do Hülkenberg. O Hülkenberg fez 1:36.4, agora ele fez 1:36.8. Não é uma volta boa. Não, mas não é uma volta à altura daquilo que ele possa fazer. Não, Galvão, essa diferença pode chegar... Essa diferença pode chegar até 3 segundos da tarde para a noite. Essa é uma coisa muito característica, nova do Bahrein, que lutou durante muito tempo para ter a sua corrida noturna e acabou conseguindo. Imagine, você está vendo essa iluminação aí, parecida com as corridas de Singapura e de Abu Dhabi. Ele tem 495 postes de diferentes alturas e 5.000 lâmpadas, além de 500 cabos elétricos, 500 quilômetros de cabos elétricos, juntando isso tudo para conseguir essa iluminação. Aí nós estamos vendo o Ricardo, ou como ele mesmo se auto-chama, Ricardo, que a gente sempre chamou de Richardo, e nós estávamos combinando ontem, eu e o Rubinho ficou com a missão de vai perguntar para ele, afinal de contas, como é seu nome? Amanhã no grid. Amanhã no grid eu pego ele, Para acabar essa história logo, afinal de contas, como é seu nome? Ele, meio australiano, disse que o nome dele é Ricardo. Então, todo mundo Ricardo. Mas no meio da Fórmula 1 ele continua sendo Richardo. Então ficou aquela coisa meio estranha. Bom, amanhã ele define essa história, hein? No grid de largada. Você viu a travada de pneu dianteiro ali do Alonso? O Ricardo é o mais rápido com a Red Bull. O Alonso é o segundo. São os dois que têm colocado os carros ali, Reginaldo, porque o Vettel está apanhando um pouco hoje, inclusive passou reto, ficou na caixa de brita e ficou sem tempo, ficou lá embaixo. O Vettel estava acostumado com um carro de excelência aerodinâmica, né? E em aerodinâmica, que é coisa que hoje em dia não vale, nesse momento da Fórmula 1, não vale tanto. Mas está sendo buscado. O carro da Red Bull já evoluiu tremendamente dos testes para quando começou o campeonato, na corrida da Austrália. O Vettel foi um desastre, mas o Ricardo chegou em segundo e depois foi desclassificado. E o carro tem realmente melhorado muito. Aqui ele chegou a andar entre os 3 primeiros. Eu diria o seguinte, ele tinha um carro praticamente perfeito, como tem agora o Rosberg, uma Mercedes praticamente perfeita. Rubens Barrichello já andou em carro praticamente perfeito, já andou em carro que não nasceu tão bem assim. É difícil, né, Rubinho? É difícil, sem dúvida, Galvão. É uma situação que daí depende muito da equipe também. Se você tem uma equipe por trás que vai dar todo aquele suporte para a melhora do carro ou não. Então, olha aí o ranking do Kvyat. Ele tá reclamando que ele está bloqueando a roda dianteira. Isso vai acontecer muito, né, Galvão, com essa situação do freio eletrônico na parte de trás e mecânico na frente. Uma das novidades para esse ano, já se conversa aqui, o Jean Todt, presidente da Federação Internacional, está aqui conversando para ter conversas com o Bernie Eccleston. Já tem pressão da Ferrari, já tem pressão
da Red Bull, claro que não tem dos carros da Mercedes e dos carros com motor Mercedes, como McLaren, como Williams. Quem está bem não põe pressão, quem não está bem põe pressão e quer mudar. Eles querem mudança. E basicamente o que talvez possa acontecer seja essa história do fluxo, do controle do fluxo, o que também obrigaria a aumentar um pouquinho o tanque de combustível, senão ninguém chega ao fim da corrida. Isso pode acontecer lá para a segunda metade do campeonato. Mas fala-se de muita coisa. Por incrível que pareça, o Ricardo continua com um problema no que eles chamam de fluxômetro, né? Que é fornecido praticamente pelos mesmos. Inventaram uma coisa que só ia... Estava na cara que nasceu para dar confusão. Mas tem funcionado em todo mundo. E na Red Bull, especialmente no carro do Ricardo, não tem funcionado e já causou aí a perda de um segundo lugar em casa, né? Então, em casa vamos explicar o seguinte, né? Estamos num horário diferente da Fórmula 1, temos certeza, temos pessoas que não estão, talvez, tão acostumadas assim para saber o que é um fluxômetro e essa coisa de fluxo de não mais de 100 quilos de fluxo. 100 quilos por hora. Por hora, não mais de 100 quilos por hora, ou seja, tem 100 quilos no tanque, mas não pode ser mais de 100 quilos por hora, e a corrida dura hora e meia, hora e 40, às vezes hora e 50. Arrumar uma confusão, meu amigo, que o piloto tem que economizar combustível, a verdade é isso. Para simplificar é assim, para simplificar é o seguinte, 100 quilos são 133 litros. Se você usar isso em uma hora, você não vai ter combustível para chegar no fim da corrida. Então, complicar a vida, dizer assim, ó, você tem tantos litros, se vira e anda como quiser. É isso mesmo, Galvão. E também eles fizeram isso por quê? Porque no passado, naquela época que a gente lembra do Senna, do Piquet com o motor turbo, era liberado esse fluxo de gasolina. E aí as potências chegavam a 1000 cavalos, até mais, né? Falaram em até mais. Então eles seguraram isso aí para que a gente não tenha esse nível de potência. Hoje nós temos a potência em torno de 600 cavalos no motor e depois aquelas duas caixinhas que a gente falou, mais 160, que dá em torno de 760. Então, dizem que chega a 780, né? Eu acho que esses Mercedes podem estar chegando sim. Dizem que chega até 780. Muito bem. E por falar em Mercedes, só os dois carros da Williams não foram para a pista. Permanecem nos boxes. Ainda não foram à pista, exatamente o Felipe Massa e o Valtteri Bottas, os dois que foram quarto e quinto colocados, quarto e quinto mais rápidos no treino. Agora há pouco nós tivemos a primeira etapa da corrida da GP2 hoje e o nosso Marcelo Correge vem aí a hora que quiser para conversar com os nossos pilotos, com os pilotos participantes, com os brasileiros representando o automobilismo do Brasil na GP2, assim que você quiser, Correge. Galvão, já estou aqui com os dois representantes brasileiros da GP2, estavam conversando sobre a corrida de mais cedo. Felipe Nasser ficou na 8ª posição e o André Negrão ficou na 20ª posição. O André, estreante nessa temporada, teve um problema na asa dianteira. Explica o que aconteceu e sua expectativa para a temporada, André. Foi bem na largada, o Regalia deu uma tocada em mim bem no comecinho, acabou quebrando o bico da frente. E logo depois tive que entrar no box, mas aí o carro deu uma entortada e não deu para fazer mais nada durante a corrida, mesmo trocando pneu. O Felipe Nasser chegou em 8º lugar, teve um probleminha de estratégia. Explica o que aconteceu, Felipe. Então, logo depois do safety car, a gente decidiu fazer a parada no box e eu acho que muita gente decidiu ficar ainda na pista com o pneu macio e isso foi a melhor decisão que fizeram, né? A minha estratégia não foi a certa. Quando eu saí na pista, peguei muito trânsito, voltei em 16º e daí a corrida já estava comprometida. Mas consegui chegar em 8º aí, então isso é a pole para amanhã. Então... Pois é, a GP2 tem o grid invertido na segunda corrida do fim de semana. Felipe Nasser larga na pole position em busca aí da primeira vitória da temporada. E o Felipe Nasser, como você está vendo, Galvão, com o uniforme da Williams, tá bom esse carro aí para o Felipe Massa e para o Valtteri Bottas? Aqui tá bem melhor, com certeza vai ser a melhor classificação aí da equipe aí até agora, sem dúvida. Piloto reserva da Williams, Galvão. Boa sorte para os dois meninos brasileiros aí. E o Felipe dizia, eu falei, amanhã larga na pole position, rapaz. Tu acelera, não olha nem para trás, esquece o retrovisor e vai embora, que tá na hora de ganhar uma corrida. Ele falou assim, tá na hora que ganhar essa primeira, vai ser uma atrás da outra. Tomara que seja, né, Reginaldo? Ele tem muita confiança, né? Aliás, a largada dele, ele foi punido ontem por um enrosco com o Tsecoto, que ele já vem se enroscando desde o ano passado. Ele foi punido, largou em 11º e na primeira volta ele já passou em 6º.
Só que o pit stop dele foi uma coisa assim em câmera lenta, né? Ele voltou em 16º. Olha só, o Felipe dizia, Rubinho, que a diferença é de praticamente 1,5 segundos de você usar pneu macio e você usar pneu médio. Então não tem por que usar pneu médio. Tanto veja que aqui a Williams deu uma de Ferrari. A Ferrari que gosta disso, de entrar na pista restando 3 minutos. E aí eu perguntei, mas tem a chance de uma segunda? Ele falou, na segunda você já perde meio segundo em relação à primeira. Então é uma volta só e basta. É uma volta só, é uma escolha da Williams de já ter saído com esse pneu médio. Você vê que todas as outras equipes escolheram sair, ou pelo menos quase todas as equipes saíram com um pneu que é um pouco mais duro, então é uma escolha. Vamos ver, eu acho que eles estão fazendo certinho, porque é um perigo você ficar fora dessa classificação. Você está acompanhando aí o Bottas, logo atrás veio o Felipe Massa, o Hülkenberg também está na pista, o Hülkenberg fez a parcial mais rápida com 29.938, o Bottas tinha feito a primeira, agora o Bottas faz a segunda, veja que ele está 4 décimos abaixo do tempo do Hamilton, que é o primeiro. Nesse momento nós teríamos o Vergne, o Chilton, o Maldonado, o Ericsson e os 2 carros da Williams, que só tem que acertar a volta. Eles vão estar ali entre os primeiros, só tem que acertar a volta. O Bottas faz o primeiro tempo, 1:34.934. Hamilton é o segundo, Rosberg é o terceiro, Gutierrez é o quarto, Ricardo é o quinto, Alonso é o sexto, Sutil o sétimo, Hülkenberg o oitavo, Button é o nono e Vettel é o 10º. São os 10 mais rápidos. Vamos ver o Felipe Massa. Vamos ver o Felipe Massa, o que é que ele consegue fazer. Ele vem aí para fechar a volta. Ele já vem se encaminhando, aí vem ele para fechar a volta, 1:34.874, ele faz o terceiro tempo com 1:35.085, o Hülkenberg bate os 2, Hülkenberg é o mais rápido, Bottas é o segundo, Pérez é o terceiro, Massa é o quarto, Hamilton é o quinto, Rosberg é o sexto. Tive a impressão que a Mercedes segurou um pouco a onda. O treino vai se aproximando do seu final e a briga ficou lá embaixo. Olha, eu volto a dizer que o Maldonado, ele está numa situação muito complicada. Deixa eu procurar ali o Grosjean. O Grosjean está na 13ª posição. O Maldonado é o 21º nesse momento. Ele saiu agora para dar a volta dele. Vamos ver o que ele faz. Porque as 2 primeiras corridas do ano, ele e o pai vão ter que se explicar lá com o presidente da Venezuela e com o pessoal da petroleira. Porque pagaram um monte de dinheiro para sair da Williams, outro monte de dinheiro para ir para Lotus. E o rendimento dele por enquanto. E olha que é gente tão boa, eu confesso que torço para ele, viu? O Rubinho, não sei se o Rubinho torce muito não, mas eu confesso que torço para ele se dar bem. Mas por enquanto ele está tendo que explicar lá e vai ter que explicar esse dinheiro todo. Ô Galvão, é importante você notar, né, o esforço do Vettel para andar em 7º, né? Um carro que ganhou as últimas 9 corridas do ano passado, num total de 13 vitórias, e era absolutamente imbatível. Olha só, Hülkenberg, Bottas, Pérez, Massa. O Bottas já recolheu. A Williams faz a estratégia e é o que ela vai fazer. Felipe, ela ia entrar no fim do treino para usar esse pneu. Deixa guardado. E entra no começo do treino com o pneu, no meio do treino do Q2, para tentar garantir o tempo com o pneu só. Se não, usa 2 macios, para ter o direito, para se garantir, para largar entre os 10 primeiros, né? Estão certos, né? Eles têm essa chance, Galvão. A gente também tem que lembrar que o fato deles terem feito uma saída só agora nesse Q1 é porque a Mercedes, apesar de todo esse domínio, está sim pedindo para os pilotos andarem menos. Esse motor tem uma quilometragem já um pouco alta, então ela está sendo, né, reservada quanto a isso e segurando um pouco a quilometragem. Parece que especialmente o do Bottas é mais preocupante ainda. Se bem que ontem, por exemplo, no primeiro treino, e que o Nasser, quando nós tivemos Felipe na Williams, o Felipe Massa deu 4 voltas cronometradas e o Felipe Nasser deu 8 voltas cronometradas e não pôde dar mais do que isso na primeira participação oficial dele na Fórmula 1, exatamente para poupar motor. Mesmo assim, ainda pouparam mais ainda o motor do Felipe Massa. Ele deu apenas 4 voltas para marcar tempo. Na verdade, no Bahrein, as equipes andaram 8 dias, né?
Então, em relação a conhecer, ter os dados adquiridos para a corrida, todos andaram bastante. Andaram durante o dia e andaram à noite também, na pré-temporada. Olha, o Maldonado consegue ali a 16ª posição, ele está no limite extremo, ó. Está no limite extremo o Maldonado, na 16ª posição. Só que agora ele botou tempo para cima do Grosjean, que caiu para 20ª. Aí você está vendo exatamente o Grosjean fazendo a tentativa dele. Ele vem melhorando a volta dele. Se o Grosjean conseguir vaga entre os 16, que é o que acontece, tira o Maldonado. Ao entrar ele tira o Maldonado e outra vez o Maldonado cai no Q1. E 9 milésimos a diferença entre os carros da Lotus, que eram carros de ponta na última temporada, com as vitórias de Kimi Raikkonen, com os pódios do Grosjean. Olha só como é que o Grosjean vai ali, ó. E olha o que eles têm que fazer, olha o que eles têm que arrumar. Tá vendo? Isso é repetição, você tá vendo? Olha o que eles têm que arrumar para tentar arrumar um tempo e o Maldonado vai ficando fora de novo. Ó, vão ter que explicar lá pro, como é que chama? O Maduro, o presidente da Venezuela. Vão ter que explicar esse dinheirão todo. Olha o rádio do Maldonado. Okay, Pastor, I'm afraid we are P17. Roman just went quicker by 0.02 of a second on his last lap. Essa é aquela mensagem que o piloto não quer ouvir, né? Ele só foi informado que, infelizmente, ele não passou para a próxima fase e que foi exatamente o companheiro de equipe dele que o colocou para fora. Você sempre foi bom aluno. Nunca ninguém te chamou na escola para dizer, olha, queria te informar que você repetiu de ano, que você vai dizer alguma vez? Não, graças a Deus não. Muita gente já ouviu isso pela vida. Você não passou de ano, não, vai ter que fazer tudo de novo. É o que acontece ali com o Maldonado. Termina o primeiro tempo, 24 graus a temperatura ambiente, 28 graus a temperatura da pista. Hülkenberg mais rápido, depois Bottas, depois Pérez, depois Massa, 4 carros com motor Mercedes. Aí vem o primeiro Ferrari com o Raikkonen, que pela primeira vez ficou na frente do Alonso. Aí o Alonso na 6ª posição, outro motor Mercedes. Aí vem de novo um motor, 2 motores Ferrari, vem de novo o motor Mercedes do Magnussen, depois o motor Mercedes do Hamilton e vai por aí afora. Só Ferrari consegue se colocar ali entre os 10 na turma, no batalhão dos carros de motor Mercedes. Estão fora Maldonado, Sutil, Kobayashi, Bianchi, Ericsson e Schulton. E daqui a pouquinho nós voltamos e aí sim, o bicho pega. Aí sim, porque nesse momento, aí agora nós temos 16 e 6 vão perder a vaga para o Q3 quando será decidida a pole position. E o favoritismo, mais uma vez, é inteiramente dos carros da Mercedes e inteiramente de Hamilton e do Rosberg. Vamos ver o que acontece. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. Bem, amigos da Rede Globo, você vê ali o Frank Williams. Aliás, a equipe Williams está com todos os seus dirigentes presentes aqui. O Frank Williams está presente. Temos a estreia do Hobbs Medley, porque aquela ordem, já sei localizar, o Felipe veio de uma pessoa que nem está aqui, porque não é um engenheiro de pista, porque o Hobbs Medley ainda estava de quarentena. Segundo o Felipe Massa, ele já não estaria aqui, e o Hobbs Medley é que assume a posição de chefe dos engenheiros, mas o mais importante é que o Pat Symonds não estava na corrida e estava providenciando as mudanças para que a Williams consiga uma melhor pressão aerodinâmica, Rubinho. Eles têm uma pequena modificação na ventilação do freio traseiro, que dá alguma coisinha do duto de freio, mas é pequena coisa. O pacote maior para traseiro ainda não ficou pronto, mas tem que ter um chefão sentado ali no muro do pit dele, né? Então, se não tem o chamado team principal, como tem um Ron Dennis, ou como tem um Ross Brown, ou como tem o Jeremy Ross Brown, ou como um Christian Horner, ou como sei lá quem, seria o Pat Symonds que teria que estar com essa responsabilidade. Ele não estava na corrida passada. Acho que essa informação é importante. A Williams sempre teve o problema, Galvão, de ter poucos comandantes e várias cabeças querendo falar. Então, o rádio aberto, de vez em quando, ele pode causar problemas. Lógico que a gente tem que entender o ponto de vista de todo mundo, mas o que já foi explicado pelo Felipe, eu acho que foi importante para todos. Ele fez aquilo que tinha que ser feito e eu acho que a gente pode dar
tentar dar um ponto final, porque isso vai ser muito falado ainda durante o ano, principalmente pelos ingleses que procuram sempre verificar o que acontece e o que não acontece também. Vai ser falado porque o carro é bom, anda rápido e os dois pilotos são rápidos, mas eu acho que a presença do Frank Williams, a telefonema, a ausência do Pat Simmons, a ligação no domingo à noite Do Patrick Head para o Felipe Massa, ou seja, aqueles que têm importância histórica. Existe uma palavra que não tem muita tradução. O Frank Williams é um racer, o Patrick Head é um racer, o Pat Simmons é um racer. Eles são pessoas que têm como profissão dirigir equipes em corrida de automóvel. Não adianta você formar uma pessoa comercialmente e querer colocá-la para dirigir a corrida de automóvel. Então está faltando essa coisa aí. O Pat Simmons é um racer e é ele que tinha que estar aí e não estava aí na última corrida. Tomara que esse assunto termine por aqui. E Galvão, eles também agora têm que se preocupar em melhorar esse carro, né? Como você falou, eles têm uma das melhores velocidades de reta. Eles têm aí uma chance muito boa, porque o carro que anda de reta, você tentar fazer com que ele melhore em curva é bom. Se o carro ele não nasce meio rapidinho de reta, é muito difícil fazê-lo, torná-lo veloz durante a volta inteira. Então só um duto de freio para cá é muito pouco. Então vamos ver o rádio do Hamilton. Vamos ver. Okay, Lewis, so just a reminder, this has the potential to be your race start time. Essa é uma informação importante. O engenheiro falando pro Hamilton que esse pode ser potencialmente o pneu de corrida dele. Então, o que ele quis dizer com isso? Você faça o seu tempo, esse pneu aí que ele está mandando, agora a gente vê o Hülkenberg, mas aquele pneu para que ele não dê aquela bloqueadinha de roda, porque isso pode enquadrar o pneu. Ou seja, o piloto larga com o pneu com o qual ele obtém o melhor tempo nesse trecho da classificação, no chamado Q2, na segunda parte. Como eles querem usar só um pneu mais macio, aquele é o pneu, é uma volta, é essa. O engenheiro diz para ele: faça uma volta rápida, não me estrague o pneu, pelo amor de Deus. Vai rápido, mas não estrague o pneu. Existe uma frase que diz o seguinte: vamos rápido, mas sem levantar poeira. Então é o que ele tem que fazer aí. No caso dele, ele não dá nenhuma travadinha, né? Não levantar aquela fumaça de pneu travado. Hülkenberg, Reginaldo, tem sido rapidíssimo. A Force India, ela toma o lugar da Sauber realmente como uma equipe de mais força dessas intermediárias. A Williams já está começando a querer recuperar a posição dela de equipe grande. E está ali entre as 4 principais. E o Hülkenberg é pé pesado mesmo. O Rubinho pode falar, porque correu junto com ele é pé pesado mesmo. Sou fã dele, Galvão, sou mesmo, porque é um cara que ainda é um pouco injustiçado nessa Fórmula 1, né? Porque muito se falou dele de ir para uma equipe grande, e tenho certeza que essas equipes devem estar pensando agora. Ele tem sim um problema de peso por ser alto, com o mesmo problema que o Sutil tem, mas ele é muito bom. Será que faz ruído ou não faz o carro de Fórmula 1? Vamos ouvir aí. É a nova Fórmula 1, onde não se ronca tão alto, se arranca mais cavalos, mas não se ronca tão alto. Tem muita gente que está reclamando, tem gente que está gostando. Mas se anda muito rápido. E você, só complementando essa informação da Force India, a gente está vendo o Hülkenberg em primeiro e o Massa em segundo. 1:35. Bom tempo do Massa. 839. A ideia é não ter que usar mais um pneu, mas vamos ver. Porque olha, se o Raikkonen de Ferrari fez 1:34,9, o tempo do Massa de 1:35,8 passa a não ser bom. Não é bom. Mas esse deve ser o pneu que ele fez a primeira classificação. Exatamente. É o pneu repetido. Ele vem com o pneu repetido para ter mais uma chance com o pneu novo para ganhar um pneu extra passando para os 10. E o Hamilton já vai estar com esse pneu. Ixi, olha lá. E o engenheiro. Bom, se bem, Galvão, que você viu, ele estava no ar, né? Ele não tem tanta mancha. Nessa imagem a gente consegue ver. Tem uma manchinha na parte de dentro, mas é esse pneu aí. Confirmando o Reginaldo, o Felipe Massa conseguiu o tempo
de 1:35.839 com o pneu com 3 voltas, ou seja, aquele que ele fez o tempo no chamado Q1. Importante ter sido 2 décimos mais rápido que o Bottas, né? Agora os dois vão fazer aquela tentativa. A briga agora vai ser danada. Sempre assim. Só repetindo que a Force India, você viu o Hülkenberg andando muito bem, mas o Hülkenberg a gente já falou dele como piloto, né? Desde o ano passado, quando estava na salva, já estava andando muito bem. Mas a Force India, por ter um carro, naturalmente eles constroem um carro muito rápido de reta. E no ano passado, por exemplo, se classificou em 5º e 6º aqui no grid e terminou em quarto lugar com o de resta. E não era assim dos melhores pilotos que a gente teve. Veja só, quem pode, pode. Então nós já temos basicamente 2 carros que já sabem com que pneus vão largar. Os 2 carros da Mercedes. O Rosberg fez 1:33.7 e o Hamilton 1:33.8 com aquela travadinha e tudo. Não preciso mais tentar nada, porque o tempo a seguir é do Ricardo com 1:34.59, dá 1:34.6, veja lá. Ele já está 884 milésimos. Ele já está quase 1 segundo atrás dos 2 carros da Mercedes. Então elas não tem mais por que voltar. Não tem mais por que voltar e guardam 2 pneus novos. Então como é que é? São 3, mas 3 médios e 3 mais duros. Quem vai para a terceira parte ganha um pneu extra para usar e devolver. É só para dar 2 voltas de classificação, para ser briga o tempo inteiro. Para que o piloto não fique parado no box como ficava ano passado. Para que nós tenhamos 12 minutos de intensa luta pela pole position. Isso foi muito bacana. Quem pensou nisso, pensou muitíssimo bem. Toma aqui, eu te empresto um pneu, você vai lá e anda. Depois você me devolve. E olha, sempre bom lembrar que amanhã nós estaremos ao vivo pelo horário de Brasília às 11h40 da manhã. Com o Rubens Barrichello e com o Marcelo Curred lá embaixo. Na pista, já conversando com todo mundo. E nós vamos entrar coladinhos logo depois do Esporte Espetacular. Porque nós vamos estar... Todos nós estaremos curtindo o primeiro episódio, o primeiro dos 4 episódios de Ayrton Senna do Brasil. Nós vamos rever, vamos nos emocionar, sem dúvida nenhuma, e depois estaremos aqui. E depois teremos aqui as emoções do Grande Prêmio do Bahrein. Um dia especialíssimo para você que gosta de velocidade. Rosberg, Hamilton, Ricardo, Button, Alonso, Button estava fora, entrou. O Magnussen, que está em 6º, estava fora, entrou. O Massa está na 10ª posição. Ele vai ter que vir para a pista para fazer uma volta. Por quê? Atrás dele tem o Pérez, que pode sim baixar. Tem o Bottas, que pode baixar. E temos aí o Vettel, que está na 15ª posição. E até porque ele não usou o pneu ainda, que é o pneu com o qual ele pretende largar. Agora, no outro treino, nós tivemos o Sutil, que acabou ficando fora. Não é a primeira vez. Quem estreou o tal do ponto na carteira foi o Bottas. Tomou os primeiros pontos na carteira, na primeira posição de pontos na carteira. E quem levou, você está vendo o Vettel entrando na pista, quem pode levar, eu acho que até é capaz de levar, o Sutil, porque a trancada que ele deu, a ver aí os carros da Williams, a trancada que ele deu no Grosjean, então, vamos dar uma repetidinha, porque olha, Rubinho, foi coisa feia de ver. Foi feio e deu para ver que ele não estava bem, porque ele começou a fechar e ir para lá, achando que estava voltando e ele começou a empurrar o Grosjean ainda mais para a direita, então realmente ele deve tomar uns pontos na carteira. Agora sim nós vamos mostrar a imagem. Aí, você está vendo aí a trancada do Sutil para cima do Grosjean, inclusive correndo um risco muito grande. Pode ser que ele tome uns pontinhos na carteira. Isso só para mostrar, para explicar por que se toma ponto na carteira agora, quando se faz um absurdo desse. E agora vamos lá para a briga que ela vale. Em 3 minutos e 30 para o final. Felipe Massa, por enquanto, é o 10º. Ele já saiu da pista. O Bottas já saiu da pista. O Pérez já saiu da pista. O Rosberg e o Hamilton estão lá quietinhos com os 2 carros Mercedes. 1:33.7, 1:33.8 o outro. O Ricardo vem com 1:34.59. Aquela diferença que eu disse de 884
milésimos. A diferença do Felipe Massa é de 2 segundos. A tendência é que ele baixe até pelo menos 1 segundo aí em relação a esse tempo dele, usando os pneus novos, mas está no limite, tem que acertar a volta. O Vettel, por exemplo, não tem nada. O Vettel não tem tempo. Vettel e Grosjean, dos 16 que foram para esse treino, os dois que não tem tempo. Aí vem o Vettel, vamos ver as parciais dele, vamos acompanhar. Já já vai marcar a primeira parcial. No final do treino, por enquanto, o Vettel nem aparece ali. Por quê? Por que só aparecem 14? Porque dos 16, 2 não tem tempo ainda. Vettel e Grosjean. Os dois não tem tempo, por isso que aparecem só 14. São 16. Não se assuste não, são 16 os carros que estão treinando. E aí vem o Vettel. Eu vou ficar de olho no Massa assim que ele abrir a pista para ver as parciais de Felipe Massa. A melhor primeira parcial é 29,6. A segunda melhor parcial é 40,5. As duas do Rosberg. E a terceira melhor parcial é 23,4. Do Hamilton. Que é do Hamilton. Aí vem o Vettel. O Vettel fez a primeira parcial em 30,2 contra 29,6. Tomou 6 décimos só na primeira. Quem diria? Tomou 6 décimos só na primeira parcial. A equipe tetracampeã e o piloto tetracampeão. Tomou 3 décimos do Felipe, que fez 29,9. 29,918, Bottas 29,974, pega dos dois, vai ser o ano inteiro, amigo. Vai ser no limite, no gargalo, o tempo inteiro. O Vettel faz 41,0 na segunda. A melhor parcial é 40,5, tomou mais 5 décimos, já tomou 1 segundo e 1. Quem diria? O Bottas faz 41,1, mais rápido do que o Vettel. O Vettel fecha a volta, vai para o 8º tempo, mas eu diria que não está garantido não. O Massa também 41,1, mas um pouquinho mais lento que o Bottas no segundo setor. Olha, o Bottas vem praticamente 1 segundo mais rápido que o 10º colocado, que é o Hülkenberg. E fechou a volta em sexto. Já fechou a volta em sexto. Vamos ver o Felipe. Vamos ver para fechar a volta. O tempo do Bottas 1,34,8, Felipe Massa 1,34,8 também é o 7º colocado. Magnussen é o 8º. Olha o tempo dos dois. O tempo de volta de Bottas e Felipe Massa, olha o que essa briga promete. O Bottas virou 1 minuto, 34 segundos, 842 milésimos. O Felipe, 1 minuto, 34 segundos, 842 milésimos. O mesmo tempo. Por que o Bottas é o 7º, o Felipe Massa é o 8º? Porque o Bottas fez instantes antes do tempo. E este é o regulamento. Magnussen é o 9º, o Raikkonen é o 10º e o Vettel é 11º. E o Ricardo bota um 3º tempo, ele mantém aquele 3º tempo. Olha o rádio do Vettel. Okay, the downshifts were really bad. O Vettel reclamando que a mudança de marcha na redução estava muito ruim. E isso acontece com essa parte eletrônica com a freada, né, Galvão? Ele vem travando roda, principalmente as traseiras, quando é o caso da redução de marcha. E já está no box e está fora da última parte, como já ficou fora na corrida da Austrália. Ou seja, em 3 corridas, 2 vezes o multicampeão, tem que tratá-lo assim. O único a fazer tantos títulos em sequência. Fica fora dos 10 pela segunda vez. Reginaldo, Bottas e Felipe Massa, o mesmo milésimo. Isso é praticamente impossível. Isso é uma coisa impressionante. Isso aí aconteceu de forma a chamar até mais atenção, porque foi na luta pela pole position. Se você se lembra bem, foi em 97 em Jerez de la Frontera. Aliás, eram 3. David Coulthard, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher valendo o título, aquela corrida em que o Villeneuve acabou ganhando o título do Schumacher. É muito, mas é muito raro de acontecer. Então nós temos Rosberg, Hamilton, Ricardo, Button sendo mais rápido, bem mais rápido que o Magnussen. Significativo isso, Rubinho, porque o Magnussen vinha botando o tempo nele. Depois Alonso, Pérez, Bottas, Massa, Magnussen, Raikkonen. Tomou tempo de novo e um monte do Alonso. E o Hülkenberg fora, hein? You've done a good job. I think got most of out of it today.
É um comentário do engenheiro do Grosjean, falando para ele que está em 16º, mas que ele foi muito bem, que ele tirou tudo que tinha do carro, para a gente ver como existe a diferença do ano passado, né, Galvão, onde bem para ele seria estar entre os 3 primeiros, e hoje bem está 16º. Precisa muito dinheiro para fazer um grande carro de Fórmula 1. Voltamos já à briga da pole position. Quem vai conquistar essa pole position? Qual dos dois? Rosberg ou Hamilton? Vamos ver, vamos esperar. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando ao vivo aqui do Bahrein. Nós vamos chegando às 15 para as 7 da noite aqui, 15 para 1 no horário oficial de Brasília. Já é noite fechada no deserto. A temperatura permanece nos 24 graus, mas o vento é razoavelmente forte. São 4,9 metros por segundo, é aquele vento forte que bate no deserto à noite. Isso tem influência agora no momento de velocidade extrema, Rubens Barrichello, de classificação. Isso influencia esse vento mais forte, temperatura mais baixa, mas 24 graus é temperatura normal para a Fórmula 1, 27 graus temperatura da pista. Olha essa imagem bonita. E eu digo, é um vento que é bastante forte realmente. E a gente pode ver por essa imagem, Galvão, que o vento vem ali do deserto. Você não tem nada da cidade, de prédios, essa coisa toda. Então o vento, teve até uma corrida aqui que você lembra, foi tudo muito atrasado porque teve Tempestade de areia. Isso, aquela tempestade de areia que fazia com que a gente não conseguisse ver um palmo na frente. Então o vento realmente é um dos fatores aqui, e agora à noite a gente nota que o vento dá aquela aumentada com certeza. Se bem, né, Reginaldo, que já não tem tanta areia em volta da pista, né? Porque cresceu tanto que tem muita construção. De um dos lados, né? De um dos lados. O deserto, o autódromo era rigorosamente no deserto, no meio do deserto. Agora, de um lado, já a cidade foi chegando por um lado. A gente vê aquelas luzes na imagem aérea, mas o que o Rubinho falou é exatamente o vento que vem da imagem onde a gente não está vendo, né? Do lado onde não está vendo. Onde está escuro é areia. Aí é areia total. Agora nós temos uma briga, algumas brigas muito fortes aí, né? Principalmente essa do Hamilton, do Rosberg. Lembrando que o Hamilton foi quem fez a pole nas 2 corridas iniciais, mas o Rosberg é quem tem o melhor tempo até agora nesse treino oficial. Tem a briga do Massa e do Bottas, que está 2-0 a favor do Bottas, a favor do Massa, e agora os dois empataram no mesmo tempo aí, o desempate vai acontecer agora. E tem a briga, uma que já foi vencida, né? O Ricardo já passou à frente do Vettel, o Vettel está fora e o Ricardo está dentro aí nessa disputa pela pole. Pela pole não, mas pelo melhor tempo. Rubens Barrichello, não há como não considerar Rosberg e Hamilton como favoritos. Vamos lá, vamos lá conversar lá embaixo. Vamos ouvir o Sebastian Vettel rapidinho. Vamos embora. I think nevertheless we can do a good job tomorrow and get away with some good points. Mais uma pergunta para o Vettel a respeito do desempenho do carro com pista livre. It's a little bit up and down. I think there's a lot of things going on in the background which have an influence, which we need to work on, but we know, so it's not necessarily an easy fix. We haven't done that many laps so far this year, so it's still the element of getting used to the car as well. So obviously it can have you over on days like today, where it's quite tight to get into Q3. Tá aí o Sebastian Vettel, basicamente, Galvão, falando sobre um problema bota que a memória para funcionar, para traduzir tudo aí. É difícil, né, Galvão? Mas basicamente falando sobre um problema que o carro já demonstra ter desde os testes aqui mesmo no Bahrein. O carro na parte mista anda muito bem, mas na reta tem muita dificuldade de desenvolver velocidade. A Red Bull está tentando desenvolver partes para que esse carro tenha um melhor desempenho nesse sentido, mas ainda não conseguiu chegar no ponto em que os pilotos querem. Ele não estava tão mal-humorado assim não, Galvão. Então, mal-humorado, a explicação foi genérica, não pude nada de especial. Eu destacaria, era o sem jeito dele, viu? Não é mau humor, não. Destacaria o sem jeito, a falta de costume de falar sobre esse assunto. Mas é muito difícil, né, Galvão? Quando você chega naquele cercadinho e realmente cercado por jornalistas de todo mundo,
quando você... Vamos só escutar o rádio do Bottas. Okay, Valtteri, track clear, got a nice new set of options now, one time. Só o engenheiro só avisando o Bottas que ele tem pista livre, tem pneu novinho, uma volta para ele. Ele ainda está lá explicando. Então, é exatamente isso. Quando você se sente pressionado dentro desse cercadinho e você não está mais naquela situação de poderoso onde você ganhava tudo, começa a vir na tua mente aquela coisa de dar uma desculpa daqui e dali. Mas eles estão com um problema, sem dúvida, e o que ele falou de problema no background é que atrás das cortinas é onde tudo está acontecendo. Muito bem, Rosberg, Ricardo, Hamilton, Alonso, Magnussen acabaram de sair do box. Os primeiros, Massa, Bottas e Pérez, foram os primeiros a sair do box. Nitidamente, faz um tempo agora, volta e espera o final para usar o outro pneu. Todos eles ganharam aquele pneuzinho de presente. Aquele que tem que devolver. Não pode ser usado na corrida. Esse é devolvido logo depois do treino. Aí nós estamos na terceira parte, é quando o bicho pega, é quando se luta pela pole position e pelas melhores posições. O Bottas já abriu volta. É o primeiro a abrir volta. Felipe Massa vai abrir a volta já. Reid é muito rápido de reta. Tem retas longas aqui o circuito. Mas também tem curvas que complicam, que falta um pouco de pressão que segure o carro na pista, principalmente na parte traseira do carro da Williams. É nisso que ela está trabalhando mais. É muito veloz o Bottas. Ele fez a parcial de 29.898. Abaixo da casa dos 30 é sempre muito bom para esse primeiro setor. Vamos ver agora. Felipe Massa vai completar também o setor dele já. 29.898, o trecho do Bottas. O finlandês anda forte, anda rápido. Um pouquinho mais alto Massa, 29.933. O Felipe Massa faz 29.933, um pouco mais alto do que ele. Os dois vão ter uma segunda chance. O Alonso faz 29.952, mais lento que o Massa um pouquinho. Mas continua o Alonso. O Bottas faz 40.76. Ele vem muito forte na volta. O Valtteri Bottas leva o número 77 ali. Os pilotos podem agora escolher, cada um escolheu o seu número. E ele escolheu uma logomarca, olha só, né? 77 como os dois T's ali do nome Bottas. E no nome do Valtteri também tem dois T's. Também tem dois T's. Ele escolheu como uma logomarca. O Felipe Massa fez 40.998. O Bottas tinha feito 40.769. Mais rápido. O Bottas tem o primeiro tempo com 1:34.247. Mas Rosberg já vai começando para detonar esse tempo. Nós temos Hamilton que não foi assim tão rápido, mas foi mais rápido que as Williams. Depois ninguém mais rápido que as Williams. Felipe Massa faz 1:34.511. 3 décimos mais lento do que o Bottas. Pérez já se coloca entre eles com 1:34.346. Felipe vai ter que tentar uma segunda volta melhor. A tendência é que ele caia bastante na classificação aí, porque aí vem Rosberg, aí vem Hamilton. O Hamilton e o Rosberg vem brigando pela pole position. O Rosberg vem fazendo o tempo mais rápido, acima do tempo mais rápido de trecho. Depois o Hamilton bate. Olha o Rosberg, faz 1:33.185. É um temporal do Rosberg. Estava na cara que ia dar primeiro o Rosberg. Vamos ver o Hamilton. Hamilton vem para fechar a volta. Hamilton está no trecho final, aí vem o Hamilton. 1:33.185, o tempo de Nico Rosberg. O Hamilton faz 1:33.464. Bottas é o terceiro, Pérez é o quarto, Felipe Massa é o quinto. Aí você vê o pad low da Mercedes. É que não aparece, fica sempre sentado. Ele não fica ali no chamado pit wall, ali no muro, mas fica lá sentado lá atrás de rádio no ouvido e manda uma barbaridade o Nick Lauda. Fala um monte para todo mundo lá. Aí você tem o Rosberg, tem o Hamilton, tem o Bottas, tem o Pérez, tem o Massa, tem o Ricardo, tem o Magnussen, tem o Alonso. Olha só onde é que a Ferrari foi parar. É o máximo que ela pode tirar. É por isso que o Montezemolo está atormentando o Jean Todt e atormentando o Bernie Ecclestone. Estão querendo mudanças. Principalmente nessa história de fluxo de combustível, liberação de mais combustível. Que é mexidas, porque a Ferrari não consegue chegar.
Quem tá ganhando não quer mexer, né, Galvão? Mas quem tá perdendo... Isso é simples. Aliás, alguma vez foi diferente, Rubinho? Nenhum dos meus 19 anos. Deixa eu te fazer o seguinte, quando você e o Button tinha aquele difusor na Brown, que botava poeira em todo mundo, você queria que mexesse? Eu não queria não, Galvão. É assim que a coisa funciona. Reginaldo Rosberg botou aí quase a mesma diferença em cima do Hamilton que o Valtteri Bottas colocou em cima do Felipe Massa, basicamente a mesma diferença. Menos de 3 décimos. E olha só a expressão na Ferrari. Olha só a expressão na Ferrari. Em nenhum momento o Rosberg virou tão mais rápido que o Hamilton como agora, na hora do pra valer, né? Então, na hora do pra valer, o Raikkonen foi o único que... Essa é a Claire Williams, a filha do Frank Williams, que faz o comando da equipe, faz comando de toda a parte comercial, toda administrativa. Ela, no momento, ela é considerada a principal, mas é que o team principal, ela é a vice, veja só que ela é a vice-diretora principal de corrida. Aquilo que eu chamei do racer lá atrás, o cara que nasceu com a corrida no sangue, como o pai dela, como o Frank Williams. Tanto que ela não ocupa, o cargo não existe ainda na Williams, tá aí. Chegaram a sonhar com o Ross Brown, para dizer a verdade, para essa função. E tá faltando alguém mesmo ali. É o cargo vago que tá ali nessa retomada da Williams. Veja que ela tá com um piloto em terceiro e outro em quinto. Não há como não dizer, é uma retomada da Williams, que é uma coisa bacana, Rubinho e Reginaldo. É uma equipe que foi grande durante muito tempo. Só a Ferrari ganhou mais títulos do que ela. E agora ela está retomando. E retomando, contratou gente de equipes que vinham se dando bem. E está faltando peças fundamentais. Vamos embora ver. Que aí vem Ferrari. Aí vem o Raikkonen que vai dar uma volta só. Então, Galvão, eles decidiram com o Raikkonen sair com uma vez só. E eu acredito que o Alonso saiu com aquele pneu usado que ele usou lá no primeiro Q1, porque o tempo dele não é perto do melhor tempo que ele teve. Eu queria ter a certeza. Confirmado, exatamente. Eu queria ter a certeza. É o seguinte, não, porque eu fico aqui, vocês olhem, por favor, busquem aí no computador. Eu acho que a Ferrari usou 2 jogos de pneus macios para estar entre os 10. Por isso sobrou só um jogo novo, só esse jogo extra. Entendeu? Por isso é que o Alonso usou um jogo usado e agora vem o Raikkonen no finalzinho do treino. Eles tiveram que partir para aquela opção de usar 2 jogos, senão não estariam entre os 10. O Alonso entrou com o médio, depois usou 2 macios. E a mesma coisa aconteceu com o Raikkonen. Então, veja, a Ferrari teve que gastar todos os instrumentos, todas as ferramentas que tinha para estar entre os 10. Mas Alonso é Alonso, né, Galvão? Ele ainda tem uma força. Olha aí essa imagem muito legal, que o Raikkonen, ele abriu e fechou a asa 2 vezes para ver o funcionamento dela. Então, às vezes acontece isso, o piloto olha no espelho e para ter certeza que vai funcionar. Tá todo mundo na pista, restando 1,30, isso aqui é bacana. Ei, pneuzinho extra bom esse para animar o treino. Gostaria muito de saber de quem foi essa excelente ideia de dar um pneu de presente para cada... O prêmio, você está entre os 10, toma aquele prêmio, leva um pneu novo. Foi sugestão, Galvão, do Paul Hembry, que é o diretor da Pirelli. Então mandou bem. Nesse momento, o Rosberg é o primeiro, Hamilton é o segundo. A segunda fila nós teríamos Bottas e Pérez na terceira, Massa e Button. Na quarta, Ricardo e Magnussen. Depois Alonso e Raikkonen, que não tem tempo ainda. Serão as 2 Ferraris. Mas agora nós vamos todo mundo para a pista, abrindo volta. Todo mundo para abrir volta. Na verdade, ninguém abriu a volta ainda. Olha só, o cronômetro vai na casa dos 50 e ninguém abriu a volta ainda. Quer dizer, abrindo a volta, mas não marcando a primeira parcial. Ninguém marcou ainda a primeira parcial. Você vê que o próprio Raikkonen já está em volta rápida, olha como ele trabalha com o volante. Vamos começar a surgir as parciais aqui. Raikkonen faz 29.921. Não é ruim. Não é ruim. Faz 29.921. Ele não quer ficar nessa 10ª posição, ele quer andar mais rápido que Alonso. É uma briga de poder dentro da equipe, uma briga de ego de 2 campeões do mundo. Deu uma travada. Bottas 29.908, mais rápido.
E o Rosberg 29.578. Aí já é brincadeira, é outro nível, né? O Ricardo faz 29.782, que é muito bom. Jason Button 29.792. O Pérez levantou o pé, o Pérez já desistiu. Deu uma errada. Felipe Massa 29.8 contra 29.9 do Bottas. Vamos ver a briga dos dois. Bora ver a briga dos dois. Vamos torcer por esse 3-0 aí. Vamos ver a briga dos dois. Só que vem, olha a fera, ó. Olha o que vem voando. Olha que o carro tá no chão. A gente percebe, Rubinho, você pode dizer melhor do que ninguém, quanto menos trabalha o piloto, quanto menos o piloto balança aquele volante ali, que o carro tá melhor, né? Ah, com certeza, ele carrega muita velocidade para dentro da curva, só que ele já decidiu ir para o box, Galvão, porque a volta estava um décimo pior do que a anterior dele, então agora está em... E o Hamilton também já errou, ele já não tem mais volta. Olha só, nós estamos vendo aqui, o Felipe fez 41 o Felipe não foi bem na segunda parcial. Ele não foi bem na segunda parcial, por isso ele já cai para a 8ª posição. Ele tinha começado bem, teve algum problema na segunda parcial. Ele foi um décimo mais lento que o Jason Button. O Bottas tem a 4ª posição. Aí você vê a festa, o Nick Lauda lá. O Rosberg e o Felipe Massa desistiu e vai largar na 8ª posição ali. O Alonso ainda vem, Magnussen vem para 9º. O Alonso cai para a 10ª posição. E o Felipe Massa deve ter dado uma escapadinha no segundo setor. Ele tinha feito o primeiro setor mais rápido. Com isso ele vai largar na 8ª posição. E o Bottas agora fica 2-1. O Bottas fez um temporal com a Williams, dentro da possibilidade da Williams. Olha só, primeira fila Mercedes, Rosberg pole position de novo. Não, a primeira, porque as duas foram do Hamilton. A Mercedes de novo. Rosberg pole position, já desce comemorando. O Hamilton em segundo, primeira fila da Mercedes. Olha o erro do Hamilton. Onde é que ele foi, ó? Onde é que ele foi parar o Hamilton? Por isso que ele desistiu da volta. Essa mensagem é até engraçada, Galvão, porque como só os dois estão disputando essa posição de pole position, ele foi informado que o Hamilton saiu da pista, que então ele não precisava terminar a volta. Ou seja, quando você tem só um camarada tentando a tua posição, fica mais fácil até para o engenheiro. Os dois finlandeses é que foram bem, que pela primeira vez ganharam dos seus companheiros de equipe, né? O Bottas do Massa e o Raikkonen do Alonso. Mas permaneceu aquele tempo, viu? Porque dos 34.247 que fez o Bottas, o Massa fez 34.511, abaixo dos 3 décimos, que já era a diferença daquela primeira tentativa deles. E o Raikkonen que consegue, como diz o Reginaldo, vai largar na 6ª posição. E o Alonso, imagine o mau humor do Alonso largando na 10ª posição, ficando em último entre os 10 que foram para essa volta. Então, primeira fila, 2 carros da Mercedes. Segunda fila, um Red Bull do Ricardo e uma Williams do Bottas. Terceira fila, o Pérez, pela primeira vez largando mais ali na frente, o Pérez junto com o Raikkonen, com a Ferrari do Raikkonen. Depois Jason Button, a McLaren e a Williams do Felipe Massa. Depois a McLaren do Magnussen e a Ferrari do Alonso. E dessa vez foi o Pérez que colocou o carro da Force India ali. O Hülkenberg ficou apenas na 12ª posição. O Felipe mostra a expressão de que não está tão satisfeito assim. Ele deve ter dado uma escapadinha, porque tinha feito um excelente primeiro setor na segunda tentativa e depois acabou desistindo da volta. Mercedes favorito, não tem o que pensar. Não tem o que pensar, mas a gente, apesar de não ter o calor, aquele grande calor que a gente sempre teve por aqui, pela corrida começar às 6 horas locais da tarde, a gente ainda tem uma prova muito difícil. Então tem a coisa de economizar gasolina e todos os componentes do carro que sofrem bastante nessa pista. Reginaldo Leme. O Grande Prêmio, lembrando que esse é o Grande Prêmio de número 900 da história da Fórmula 1. Como disse o Rubinho, tem particularidades na pista. Você está vendo aí os 12 primeiros colocados. E uma particularidade é a importância do vento, né? Que às vezes pode influenciar diretamente no comportamento do carro, principalmente do balanço. E lembrando que em 9 anos de disputa, esse é o 10º, 9 anos de disputa do Grande Prêmio do Bahrein, em 4 deles o vencedor foi campeão no final do ano.
Muito bem, então lembrando a você, às 11h40 da manhã, horário oficial de Brasília, estaremos aqui com Marcelo Corrêa, Rubens Barrichello lá embaixo, na linha de largada, porque antes nós temos o final do Esporte Espetacular e teremos o primeiro episódio, fechando o Esporte Espetacular, o primeiro episódio da série Ayrton Senna do Brasil. Vamos rever, vamos nos emocionar, vamos reviver momentos do nosso grande ídolo Ayrton Senna. Em seguida estaremos aqui com a Fórmula 1. Terminamos e a família do esporte deixa um grande abraço, deixa uma força, um lamento à família do José Wilker, brilhante José Wilker, um artista, escritor, ator, diretor, ator de cinema, de teatro, de tantas novelas, de tanto brilho, de uma vida tão espetacular enquanto artista. A família do esporte deixa esse abraço à família do nosso José Wilker, que hoje, repentinamente e lamentavelmente, nos deixou com um infarto fulminante. Voltaremos amanhã. Globo, a gente se liga em você.